bem com vocês? Você que pensa que é promotor, juiz, advogado, ainda nem passou na OAB. Tamo junto. Yeah! E se você está procurando um resumo sobre IPI e ITR, você está no vídeo certo. Então deixe logo o seu like. Meu nome é Kézia Marques. E eu sou a Sirlene Borges. Então vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Vamos começar falando sobre o IPI. O que é o IPI? São impostos sobre produtos industrializados que incidem esses produtos na indústria nacional ou estrangeira. O seu fundamento está previsto no artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal e também dos artigos 46 a 51 do CTN. Também tem a Lei 4.502 de 64 e o Decreto 7.212 de 2010. Você sabia que é da competência da União 7 tipos de impostos? Dentre eles está o IPI, que é competência também da União modificá-lo ou instituí-lo. E para você, abençoado, entender melhor a aplicação desse tributo, você precisa conhecer 3 princípios básicos. Primeiro, o princípio da seletividade, onde o IPI deve levar em consideração a sua essencialidade no produto. Exemplo, o arroz e o feijão. Quanto maior a sua essencialidade, menor o tributo. E o cigarro, como exemplo, e o álcool, quanto menor a sua essencialidade, maior a sua tributação. O segundo princípio é o da não cumulatividade, a qual o contribuinte tem de compensar as operações futuras, o tributo pelo qual ele já pagou. E no Brasil, a não cumulatividade ela é adotada pelo sistema de crédito e débito. O terceiro princípio é o da imunidade. Em caso de exportações desses produtos nacionais, este imposto não será cobrado. No fato gerador ocorrem 3 hipóteses: o desembaraço aduaneiro, a saída de produtos da indústria e a aquisição de leilão. O direito material promove a industrialização do produto e com ele realiza ato ou negócio jurídico relativo à transferência de posse ou propriedade. Exemplo, uma compra e venda. E a espacial, onde ocorre qualquer lugar do território nacional, ressalvadas as regiões privilegiadas por lei. Exemplo, a Zona Franca de Manaus. O elemento temporal é quando ocorre no momento da saída do produto individualizado em decorrência ao ato jurídico. O exemplo é o desembaraço aduaneiro. A base de cálculo do IPI é o valor do produto acrescido do frete e demais despesas. A alíquota é a cobrança do IPI, que é regulamentada pelo Decreto 7.212 de 2010. As alíquotas que incidem sobre cada tipo de mercadoria estão presentes na tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados. O TI e PI geralmente variam de 0% a 30%. Os sujeitos passivos são contribuinte, indústria e arrematante. Sua modalidade de lançamento é por homologação e a sua finalidade é extrafiscal, que além de arrecadar, ele regulamenta o mercado. E com isso finalizamos o nosso breve resumo sobre IPI. Acorda, Uma hora depois. Não saia daí, fique com a nossa amiga que vai falar sobre ITR. Abençoados por ter falado de IPI, nosso segundo tema, ITR, também competência da União. E o que será ITR? Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. É isso daí. Alencado e fundamentado lá no nosso artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal e nosso artigo 29 a 31 do CTN, do nosso lindo Código Nacional Tributário. Ok, mas aí você sabia que nem sempre foi competência da União a arrecadação desse imposto? Não? Pela sua cara não, né? Pois é. A Constituição Federal de 1934, 1937 e 1946 estabelecia que a arrecadação do ITR era exclusiva dos estados. Pois é, 2 estados. Vem então uma emenda constitucional, a número 5 de 1961, estabeleceu a seguinte forma, que daria essa arrecadação aos municípios, isso mesmo, aos municípios. E
E depois veio uma emenda constitucional número 10 de 1964, estabeleceu então a arrecadação à União. E até hoje, na nossa linda Constituição, maravilhosa Constituição, da nossa Carta Magna de 1988, prevalece a arrecadação do ITR, a competência da União. Entenderam? Mas como toda regra existe exceção e aprendemos isso em sala de aula, então, pois é. Uma lei, a lei número 11.250 de 2005, estabeleceu então um convênio. É obrigatório? Não é obrigatório. Mas esse convênio se faz da seguinte forma. Aquele município que adere a esse convênio é o seguinte: a União abre mão do ITR, ou seja, ela delega a competência ao município para fazer a arrecadação de 100% do ITR. E aquele município que não adere? Bom, se aquele município que não adere ao convênio, ele continua arrecadando 50% apenas. Vamos falar sobre os princípios do ITR. O primeiro princípio, vamos falar sobre o princípio da progressividade e depois o princípio da imunidade aplicada no ITR. Vamos falar sobre o princípio da progressividade. Digamos assim, um exemplo bem simples, bem simples para você entender. Você é acadêmico de direito ou professor de direito tributário que é rico, que tem sua fazenda em um lugar bem valorizado, consequentemente você pagará o imposto bem maior, correto? Exatamente. E diferentemente, se você tem uma fazenda ou qualquer outro em um lugar, em uma região que é menos valorizada, você paga bem menor, o seu imposto na ITR será bem menor. Perfeito? Entendeu? Agora o princípio da imunidade aplicada no ITR. Gente, segundo esse princípio, é aquelas propriedades rurais que podem variar de 100 a 30 hectares, ou seja, dependendo da região, destinada à agricultura familiar. E essa agricultura familiar ele tem que ter apenas um único imóvel. Entendeu? Assim eles serão isentos do ITR. Tendo essas características, eles serão isentos da ITR. Então vamos para os aspectos. Temos três: os aspectos material, o aspecto espacial e o aspecto temporal. O primeiro aspecto material. Então, o fato gerador, digamos assim, ocorre com a propriedade, a posse do imóvel rural. Entenderam? Propriedade e a posse do imóvel rural. Aí já ocorre o aspecto material. O segundo aspecto espacial, ou seja, aonde ocorre? O território nacional. Onde ocorreu? No território nacional. Ou seja, ocupa-se do lugar, da definição para variação do fato gerador. No caso do ITR, sua incidência se dá sobre imóveis rurais. E esse é o lançamento, claro, do ITR, ele é por homologação, certo? E o aspecto temporal é quando ocorre, ou seja, quando ocorre? Em 1º de janeiro de cada ano. Em 1º de janeiro, assim, é o momento exato que há a ocorrência do fato gerador em que este se encontra consumado em 1º de janeiro de cada ano. A base de cálculo, meus queridos, assim, a base do cálculo do ITR corresponde ao valor fundiciário, conforme dispõe o artigo 30 do CTN. O termo fundiciário diz respeito à terra, solo, sem qualquer agregação. No ITR, nenhuma edificação, instalação, plantação ou qualquer outra agregação, a terra deve ser quantificativa na sua base de cálculo. Entendeu? Beleza. Então, vamos falar sobre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Quem será o sujeito passivo? O devedor, o contribuinte do ITR, a pessoa física, a pessoa jurídica, inclusive o condômino ou possuidor. O sujeito ativo, o sujeito ativo, que é o credor, é competente em fiscalizar, arrecadar. No caso, se a União faz isso, se ela tem esse sistema extrafiscal de arrecadar e fiscalizar, ela é competente, ela é o sujeito ativo. Se o município aderir ao convênio 11.250, ela é, então, o sujeito ativo, o credor. Lembramos do convênio da União, certo, meu querido? É isso. Então, direito tributário na veia. É isso daí, sem erro, sem mais delonga. Se você gostou, clique OK, dê o seu like. Se você não gostou, dê seu like. E foi isso, galera, e esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. E compartilhe o nosso vídeo. E nos siga nas redes sociais, que não estará na descrição abaixo. Yeah! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man.
They got nothing but the jeans.